Oi, turma do EJA, mais uma quarta, estamos aqui de volta. Já vimos os nossos conteúdos de Química, Biologia e Física, fizemos a revisão das atividades, fizemos uma avaliação, parabéns. Ainda estou corrigindo porque tiveram umas questões escritas, então eu tenho que dar uma olhadinha com mais carinho para ver realmente o que é que vocês estão vendo do conteúdo. Mas continuando nossas aulas, hoje é a aula de Química. Como eu já disse, nós estamos em uma progressiva de conteúdos, ou seja, a gente está vindo com um acumulativo de conteúdo para que vocês tenham um conteúdo mais fechadinho. Vocês entenderem cada etapa com mais facilidade. Nós viemos caminhando lá da matéria, energia, já entramos no átomo. Então agora a gente vai entender um pouco mais ainda dos sistemas da matéria, já incluindo com o estudo do átomo. Agora a gente vai entender algumas diferenças de como o átomo se comporta no meio. A gente já viu muito sobre mudanças de estados físicos da matéria. Quando a gente tem a matéria no estado sólido, líquido e gasoso. Isso depende muito de como o átomo se comporta. Nós já sabemos que o átomo é uma partícula constituída de núcleo, onde a gente tem a carga positiva e neutra, e a eletrosfera, que contém nossos elétrons. A gente já viu o que é matéria, o que é energia, e é importante a gente saber também que existem tipos de sistema. Então a gente tem um sistema aberto, a gente tem um sistema fechado e um sistema isolado. E o que é um sistema aberto? É onde eu tenho ali o compartilhamento, basicamente, de energia e matéria. É uma matéria, uma panela fervendo água. Então ali a gente tem tanto liberação de energia quanto liberação de matéria, porque a água está saindo ali de dentro daquela nossa panela. Já no sistema fechado, a gente tem a propriedade de que ele vai trocar apenas energia com o meio. Ou seja, não vai sair nada ali de dentro daquele recipiente fechado. É como se a gente tivesse uma garrafa e a gente tirasse ela do congelador e ela tivesse aquela troca ali com o meio. Aquela água que geralmente fica na superfície da garrafa, ela não saiu de dentro da garrafa. É a água que está no meio que, quando entra em contato com a superfície mais gelada, ela condensa. A gente já sabe o que é condensação. Relembrem aí das nossas aulas anteriores. Condensação. Quando a gente passa aí do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem essa dinâmica por conta das trocas de energia. A gente já sabe que a garrafa está trocando energia com o meio. Aquela substância que está dentro da garrafa está trocando energia. E aí a gente tem o sistema isolado. Segundo a ciência, nós não possuímos nenhum sistema isolado perfeito. O que seria um sistema isolado perfeito? É aquele que não troca nem energia, nem calor nem matéria com meio. Ah, professor, como é que você vai dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo que se aproxima. Nossas garrafas térmicas, por exemplo, nossa garrafa de café. A constituição dela é para que ela fosse um sistema isolado. Porém, ela não é um sistema isolado perfeito, porque ela ainda tem troca de energia com o meio. Mas, em suma, ela consegue ser quase um sistema isolado perfeito, porque nosso café continua quentinho ali dentro, supostamente não troca energia com o meio, e assim ele continua efetivo ali dentro daquela nossa garrafa. Então, isso seria um sistema isolado. Então, vem para o sistema aberto, fechado, isolado e a diferença entre eles. Outra coisa importante são as unidades de medidas que vão tratar da matéria, assim como o átomo. Então, a gente tem que saber que a massa é em quilograma, a gente já estudou isso, como é que faz a conversão. Vocês estão vendo como o conteúdo está conversando? A gente também tem o volume, que é dado em litro. A gente tem a temperatura, que é dada em Kelvin, no caso, mas o nosso mais cotidiano é em Celsius. A gente tem pressão, que é dada em atmosfera, ou seja, ATM. E a gente também tem a densidade, que é quilograma por metro cúbico. A gente já viu isso. Então, qual a constituição da matéria? Vocês já estão calejados da aula passada de saber que a constituição da matéria é com base em átomo. A gente falou lá dos filósofos, Demócrito Leucipo, antes de Cristo, depois veio Dalton,
Thomson, Rutherford, Bohr, e ainda por fim ali teve Schrödinger com as teorias dele, e todas essas teorias tiveram acumulativo para que a gente realmente entendesse como ocorre a matéria e seu nível microscópico. Dentro da matéria a gente tem que saber dois nomezinhos principais: substância e molécula. Substância e molécula. Peguem esses dois nomes. Eu tenho uma substância e eu tenho uma molécula. Qual a diferença delas duas? A substância é basicamente um material com propriedades bem definidas e sempre ela é pura. Isso é uma substância. Já a molécula é um conjunto de átomos iguais ou diferentes unidos por ligações. E aí cabe a nós dizer que o átomozinho, a gente sabe que existe um átomo, eu vou colocar aqui a tabela periódica para vocês. Uma letrinha dessa, cada nomezinho desse é um átomo. E um átomo a gente já sabe como é que ele é constituído. Cada átomo desse, ele tem uma identidade somente dele. É como se fosse um ser humano com sua identidade. E quando eles se aglutinam, ou seja, quando eles se juntam com outros átomos, eles formam moléculas. E essas moléculas têm propriedades divididas de cada um dos átomos que irão constituir essa querida molécula, ok? Voltando e falando um pouco sobre substância. A substância, a gente tem dois tipos. A gente tem a substância simples e nós temos a substância composta. Professor, então por que você falou de átomo antes? Porque agora na substância a gente tem que entender que a substância simples ela é composta apenas por um tipo de átomo. Ou seja, o gás oxigênio, ele é uma substância simples, porque ele só tem molécula de O na sua constituição. É O2 a constituição do oxigênio, então ele só tem um tipo de átomo na sua constituição. Já o gás hidrogênio é H2, ele também só tem o H na sua constituição. E assim são as substâncias simples, ok? Só tem uma espécie de átomo. Já a substância composta, como o nome já diz, ela é composta por mais de uma espécie. Ou seja, a água, por exemplo, a água é H2O. Você vai ver que a molécula de água ela é constituída de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Porém, quando, por exemplo, eu pego um recipiente com água, eu tenho só essas moléculas de água. A substância em si ainda continua pura, porque eu só tenho água. Eu preciso entender como funciona uma substância simples e uma substância composta. Que mesmo que ela esteja ligada, os átomos eles têm que estar ligados para que ela seja uma substância composta. E inerente dessas substâncias compostas estarem todas unidas, assim, todas em um mesmo recipiente, elas vão continuar sendo puras. Então, qualquer que seja a substância simples ou compostas, elas tendem a ser puras, porque só vai ter aquele tipozinho ali no recipiente. Professor, ainda não entendi. Vamos lá. Uma substância simples pura é como se eu pegasse um balão de oxigênio que está sendo muito utilizado agora no período do Covid para o tratamento das pessoas que têm dificuldade respiratória. Dentro daquele balão eu tenho só moléculas simples de oxigênio. Deu para pegar? A gente tem ali só O2 dentro daquele balão. Aquele balão por completo, ali dentro dele, a gente tem só moléculas de oxigênio. Então ali eu tenho substâncias simples de oxigênio. Por quê? Mesmo elas estando juntas, ainda continua um amontoado de substâncias simples de oxigênio. Se a gente pega uma garrafa com água destilada, que é a garrafa que não tem nenhum aditivo de mineral, aí a gente tem um recipiente com substância composta, porque ali a gente tem só H2O. Beleza? Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Depois das substâncias, a gente vem com as misturas. Ou seja, a gente tem as misturas homogêneas e a gente tem as misturas heterogêneas. E aí, qual vai ser a diferença entre elas?
Porque as misturas, elas não são puras, diferente das substâncias. As misturas já vem do nome mistura, precisa de mais de uma espécie de molécula dentro do meio. Ou seja, se eu pego uma garrafa de água mineral, ali eu já tenho uma mistura homogênea. Em uma única fase, eu tenho um amontoado de substâncias em uma mesma garrafinha. Se vocês pegarem o rótulo da garrafa mineral, vocês vão ver lá cálcio, magnésio, vocês vão ver que tem muita substância dentro da nossa água mineral. Por quê? São esses eletrólitos os responsáveis por nos hidratar. Então a gente realmente precisa que eles estejam dentro da água, mas só que em quantidades ali regulares. Não pode sair colocando a doida dentro da água, não. Mas voltando, o que é essa mistura homogênea? É quando ela só apresenta uma fase. A gente não consegue distinguir o que é que tem ali dentro daquela água. A mesma coisa se eu fizer uma mistura, por exemplo, de água e álcool. Eu não sei a diferença ali se realmente minha água vai ter álcool ou não vai ter. Deu para captar assim essa ideia de mistura homogênea? Espero que sim. Já a mistura heterogênea é quando ela tem mais de uma fase. É quando eu misturo minhas substâncias, mas mesmo assim eu consigo no olho ver a diferença entre elas. Um exemplo muito do nosso cotidiano, quando a gente vai cozinhar nosso querido macarrão, por exemplo, e a gente faz a mistura ali. Algumas pessoas colocam um fio de óleo na água e a gente vê que as duas substâncias elas não se misturam. Então ali eu tenho duas fases. Se eu pego também ali, por exemplo, água e areia, a gente vê que vai ter ali duas fases distintas. A gente consegue distinguir onde é que está cada coisa. Quando a gente tem essa mistura de substâncias que a gente consegue identificar duas fases diferentes, ou seja, dois ambientes, assim digamos, a gente tem uma mudança de fase. Ok? Então seria basicamente isso. Esse tipo de mistura homogênea e esse tipo de mistura heterogênea. Beleza? E aí, a gente precisa entender que dentro de tudo isso ocorrem as transformações da matéria. A gente já viu as transformações físicas, que é quando não há alteração na composição. E aí a gente viu no estado líquido e gasoso e sólido, elas vão ter a mesma constituição. Por exemplo, a água, se eu tenho o gelo, tenho a água líquida e tenho o vapor de água, vai continuar sendo água independente do estado físico que ela esteja. Agora, se eu coloco essa água em um separador de hidrogênio, por exemplo, que é numa chapa bem quente, que eu consigo separar o oxigênio da molécula de água, eu já vou estar fazendo uma transformação química da matéria. Porque eu vou estar transformando a composição e suas propriedades. Então essa é a grande diferença da transformação física para uma transformação química. A transformação física ela muda só o estado da matéria. Já a transformação química ela atua na mudança da composição da matéria. Ali, quando eu tenho uma transformação química, eu mudo as propriedades intrínsecas, ou seja, as propriedades fundamentais da matéria, e ela já não é a mesma coisa que era no início. Basicamente isso. Professor, cite um exemplo. Beleza. Mudança de estado físico, eu já citei, esse da água. Já uma mudança de estado químico é quando você faz a queima do papel. A celulose, por exemplo. A celulose, no caso, ela vai formar ali cinzas, no caso, e vai soltar muito CO2. Nesse caso, a gente não consegue retornar ao que era a matéria-prima principal. E vocês viram que a gente, por natureza ali, durante aquela combustão, aquela queima do papel, a gente formulou outro tipo de material a partir dos nossos reagentes. E aí a gente chama esse material que queimou, no caso o papel, a celulose, de reagente, e o que sobrou ali, no caso são as cinzas, os nossos produtos. Então, dentro de uma reação química, a gente sempre vai ter reagente e produto, ok? Muita informaçãozinha na aula de hoje.
porém eu vim com um pouco mais de calma, explicando tudo pontualmente. Foi que a gente viu hoje. Basicamente, o conceito ali de sistema simples, aberto, fechado, a unidade da matéria de medida ali, a unidade de medida da matéria a gente viu também, constituição da matéria em termos de substância e molécula. A gente discutiu um pouco de substância simples e substância composta, falando um pouco de substância. A gente viu sobre mistura homogênea e mistura heterogênea, viu que a diferença dela está nas fases. E por último agora a gente viu um pouco sobre transformações da matéria, ok? A atividade vai estar no material que eu vou enviar para vocês como sempre. Espero que vocês tenham achado essa aula proveitosa. Foi um pouco rápida para não cansar tanto vocês, porque é um conteúdozinho que a gente vai discutir ainda. Mas eu preciso que vocês guardem toda essa informação de que a gente discutiu hoje sobre o átomo, que quando eu pego um átomo e faço a união com outro, eu tenho uma molécula, porque vocês entenderam isso, as próximas aulas vão ser mais fáceis, ok? Qualquer dúvida, estou no privado, no WhatsApp, ou até mesmo no WhatsApp do grupo. Vocês podem me fazer pergunta pelos dois, ok? Estou disponível para tirar dúvida o dia todo hoje. Tenham um ótimo dia e qualquer coisa já sabem onde me encontrar.